Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu queria passar um recadinho que dia 31 de maio nós vamos ter a nossa sexta feijoada. E é muito importante essa verba que é destinada totalmente à caridade e à manutenção da casa. Então eu peço assim para quem frequenta a casa, se puder comprar pelo menos uma feijoada para ajudar, porque isso mensalmente a gente tem água, tem luz, tem PTU, tem jardineiro, para manter a casa da forma que vocês encontram aqui. Então se alguém puder, né, nos ajudar para comprar uma feijoada, mesmo que vamos supor que naquele dia 31 eu não vou conseguir vir, no final, a gente monta todas as marmitas e entrega no Morro da Dona Edith, aqueles que não venham buscar. Então, é uma forma de fazer caridade também, né? Ajudando a casa e auxiliando uma pessoa que não tem condições de comprá-la. Se alguém precisar, converse com os nossos tarefeiros que estão com a camisa da casa. Com certeza eles devem ter as feijoadas, os tipos. Vamos elevar nossos pensamentos nesse momento, cada um sentindo a presença de Jesus, como se estivesse sendo abraçado. Neste momento, Jesus nos dando força e coragem para enfrentar nossos desafios, para podermos atravessarmos o Egito, para podermos atravessarmos todo esse mar, às vezes revoltado, às vezes sufocante, desanimador. E nesse momento entendermos o que é preciso. Porque quando atravessamos um deserto, não levamos tudo, levamos o necessário. Que possamos levar o necessário aonde formos. Que possamos nos entregar aos efluvos do mundo espiritual neste momento, para tocar nossos corações, acalmar nossas preocupações, entregando a Deus aquilo que não podemos transformar. Que assim seja, glória a Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho para nós, porque eu me incluo, né? Na máxima espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Por que essa máxima? A gente tem que contextualizar, né? Vamos contextualizar lá na época em que Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em seguida houve aquela rebelião dos clérigos e que juntaram todos os livros e levaram para a praça pública na Espanha e tocaram fogo nos livros de Kardec. Por quê? Porque achavam que era uma afronta aquilo que estava escrito no livro. Ali naquele momento, queimando o fogo, os clérigos gritavam: fora da igreja não há salvação. Então, Kardec, no livro seguinte, no Evangelho, ele colocou um tema: fora da caridade não há salvação. O que quer dizer essa máxima? Quer dizer que eu não preciso estar adstrito a uma igreja para ser salvo. Eu não preciso estar como a igreja quer nos fazer crer, que eu preciso estar dentro de uma igreja, que eu preciso estar pagando dízimos, que eu preciso estar frequentando uma igreja para ser salvo. Então ele diz que todo aquele que é caridoso, todo aquele que faz esse movimento em relação a si mesmo para dentro, é digno de salvação. Ok? Ele colocou essa palavra salvação para fazer uma contrapartida à igreja não há salvação, né? E a gente vai falar muito aqui sobre a salvação, né? E nessa máxima de fora da igreja não há salvação, então todos aqueles que não frequentavam a igreja não seriam salvos, ok?
Ou seriam condenados, quem sabe? Será que não é uma forma de controle da igreja, né? É a mesma coisa alguém chegar aqui e dizer assim, olha, se você não frequentar uma casa espírita, você não vai ser salvo. Então, os ateus, os evangélicos, os católicos, todos esses então não vão ser salvos. Só aquela minoria de 3% que são seguidores da doutrina espírita, né? E outra coisa que eu acho muito interessante nessa frase, fora da igreja não há salvação, é que qual é o meu esforço para ser salvo? Só ir na igreja? Só pagar o dízimo? Ou quem sabe tomar Santa Hóstia? Ou quem sabe todo domingo ficar uma horinha lá na igreja? Então isso é precursor da minha salvação? Eu não preciso fazer mais nada além disso? E a doutrina espírita vem trazendo como se fosse um histórico, né? Do que eu preciso fazer para ser salvo, né? Então, na obra O Espiritismo, na sua mais simples expressão, Allan Kardec afirma: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne a seu progresso moral e intelectual. Então, o objetivo da doutrina espírita não é nos salvar. A salvação é minha, é eu que me salvo. Mas é nos elevar, é nos fazer com que a gente progrida moralmente, intelectualmente, né? O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações. Não é, o verdadeiro espírita, com certeza absoluta, não é aquele que vai só para ver manifestações. Esse não é verdadeiro, esse é o curioso, né? O verdadeiro espírita é aquele que procura aproveitar os ensinamentos espíritas. De nada adianta crer se sua crença não faz você querer dar um passo à frente. Um passo no progresso. E não se torne melhor para você e melhor para o próximo. Aquele que frequenta uma casa espírita e que não está tentando colocar os ensinamentos aqui aprendidos em prática, não tem por que estar aqui. Só para ouvir? Só para conhecimento? Não. Eu preciso aplicar, né? E aí o Espiritismo fala, o que nos espera após a vida? O que nos espera após a vida? Afinal, a única certeza que temos é que vamos morrer. Ninguém aqui tem a pretensão de ser um Matusalém. Mesmo assim, Matusalém morreu, né? Então, a gente tem um ciclo, 100 anos, um século. Minha avó está com 102, um século. Fora isso, muitos poucos alcançam. Muitos poucos, né? Então, a Bíblia fala, né? Em 85 anos, parece. Então, a partir dos 42, você começa a morrer. Então, há um progresso até os 42, dos 42 você começa a morrer. Ou seja, a gente morre todo dia um pouquinho, né? A salvação está muito ligada ao céu e ao inferno, não é verdade? Eu vou ser salvo, para onde eu vou? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, né? Mas a felicidade futura depende do quê? Do que depende a nossa felicidade futura? Primeiro, devemos entender o que é céu, que é um estado íntimo. Então, céu e inferno não existe, isso é na consciência. Quando Jesus fala, vamos buscar o paraíso, a terra prometida, é a paz de consciência. É a paz de consciência. E muitas vezes, para eu achar a terra prometida, eu tenho que passar pelo deserto. Eu tenho que passar pelo deserto. O deserto é os desafios. O deserto durante o dia é muito frio, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. O deserto eu tenho que levar somente o necessário. Ninguém vai atravessar um deserto levando a mudança num caminhão. Não, quem vai atravessar o deserto leva uma mochila com o necessário. Então, nós todos vamos atravessar o deserto e atravessamos todos os dias, que são os desafios da vida. Né? Então, isso é o progresso, isso é o encontrar o paraíso, a terra prometida. Mas muitos querem a terra prometida pronta, engessada, vendida, sem mínimo de esforço. Então, a doutrina fala que a terra prometida é a consciência limpa, é a consciência tranquila, é a paz, porque ninguém tira a paz de nós quando a gente adquire a paz.
Não existe estado de consciência melhor quando a gente está em paz. Quando nada que vem de fora nos perturba. Isso é literalmente a verdadeira felicidade. Quantos de nós que temos dinheiro, que temos bens, que temos tudo, mas não temos a paz? Muitos não têm nada e têm a paz. Esses são ricos. Ricos. Então, Jesus, o Espírito mais perfeito que já viveu na Terra, veio nos ensinar que devemos fazer para conquistar essa paz. Não existe dinheiro no mundo, como eu falei, para conquistar essa paz, né? É uma conquista no dia a dia, nas nossas batalhas, nas nossas lutas contra as nossas imperfeições. Pois são as nossas imperfeições que devemos combater, não a do outro. Muitas pessoas olham para o outro e colocam no outro o problema que está existente nela. Aí o que é? Ego falando para ego. Porque a alma, quando ela fala para a alma, ela se abstém ao julgamento. Só eu consigo me salvar. Por mais que eu queira salvar qualquer membro da minha família, um filho, um pai, uma mãe, eu não vou conseguir. Já é difícil me salvar. Né? Então é a paz da consciência que é o paraíso aonde eu quero chegar. E para eu chegar na minha paz da consciência, eu tenho que me desafiar. Eu tenho que trazer as minhas sombras para a luz. Eu tenho que olhar para isso com amor. E dizer, ainda estou assim. Eu não sou assim. Eu ainda estou irritado. Eu ainda estou orgulhoso. Eu ainda estou egoísta. Mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Então, o cerne do espiritismo não está no bom senso, não está na lógica, não está na ciência, não está. O cerne do espiritismo está na prática do bem. Está na prática do bem. Não adianta ter uma inteligência e ela ser transviada. Cheia de conhecimento e ser transviada. Pois é a luz do coração que nos orienta. É a luz do coração que nos leva para esse local de paz. Que nos leva a proceder em virtude do bem. Que nos leva para o caminho da paz. É a luz do coração. É a luz do coração. Imagine um barco. Imagine que esse barco fosse a inteligência. Imagine. E o leme, o amor. Se não existisse o leme, o barco estaria à deriva. Não existe nada que sem o amor consiga ter firmeza. A direção é o amor, é a caridade, é a indulgência, é a benevolência. É o perdão das ofensas. Não existe outra direção. Nós podemos nos desviar o quanto nós quisermos. Nós podemos pegar várias picadas no decorrer de nossas existências. Mas o alvo está lá. Eu posso desviar, mas eu vou ter que voltar para o alvo. Quanto mais eu desvio, mais eu demoro a chegar no alvo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu devia ter uns 23 anos, eu fiz a travessia da Lagoa da Conceição. Acho que deve ser 3,5 quilômetros, né? Geralmente as pessoas, as que ganharam o prêmio, que não tinha essa pretensão de ganhar o prêmio, eu queria só atravessar e não ser pinçada pelos barquinhos que ficam ali, porque passam uma certa altura, quem não conseguiu, eles tiram e a gente chega de barco do outro lado. Eu não queria chegar de barco. Então, eu queria pelo menos fazer menos de 1 hora, que era o prazo que era para ser feita a travessia. E eu treinava com uma professora minha da academia. Eu dava mínimo umas 20 voltas acima dela na piscina. Então, ela dava 80 voltas, eu tinha dado 100. Então, eu estava muito à frente dela. Então, ela disse, tu vai chegar bem antes do que eu, mas eu logo chego, ela falou. Eu disse, não, tranquilo. Tranquilo. E nós saímos. Eu já peguei assim, fui no pé da pessoa que eu sabia que ia ganhar, que era uma das que estavam, que eram as preferidas. Eu pensei, eu vou ficar dela, que ela vai abrindo e eu vou atrás dela. É claro
que a pretensão minha é que eu não conseguia, ela só deixou um rastro, né? E eu fiquei. E nesse período eu fui me perdendo e me desviando. Então, como era muita marola, eu tinha que olhar a outra boia que estava um pouco na frente. Só que a outra boia, da onde eu estava, eu não enxergava a outra boia. Então eu tinha que mais ou menos fazer uma direção para eu chegar naquela boia. Só que daí no meio do caminho, quando eu vi, eu estava aqui. Daí quando eu levantava a cabeça, a boia estava lá, eu tinha que voltar isso aqui. Aí eu ia de novo, eu ia para cá. Daqui a pouco eu tinha que voltar para lá. Eu sei que eu fiz em 58 minutos. Acho que uns 3 minutos antes eles tinham me botado no barco. E quando eu cheguei, quando a minha professora chegou, porque ela foi numa linha reta, quando a minha professora chegou, ela disse, a Lu já chegou, né? Daí eu disse assim, não, a Lu não chegou. Ela disse, nossa, então aconteceu alguma coisa? Porque ela sempre estava muito mais à frente do que eu. Então, esses caminhos, é uma analogia para entender que se eu não pego a direção reta, se eu começo a fazer abreviaturas, e até pela resistência, ali no caso o mar que ia me empurrando, né? Eu vou perder esse tempo, mas o alvo é a chegada. O alvo é a chegada. Eu tinha que chegar. Nós, espíritos imperfeitos, nós temos um alvo. A paz da consciência, o desapego. E exclusivamente a tal da Terra Prometida, que é um estado da consciência. Mas nem todos, na ignorância, pegam o mesmo percurso. Muitos, às vezes a gente sai juntos. Muitos saem juntos. Lá, na mônada, simples e ignorante. Mas eles não pegam o caminho ou a fieira do bem. E quanto mais eu exercito o mal, mais eu vou me afastando da fonte, pegando picadas. E a fonte está lá. Eu sei que eu tenho que chegar lá, mas eu vou desviando e vou reencarnando, através do sofrimento, através do choque de consciência, eu vou voltando novamente, né, recalculando a rota. E aí eu chego lá um dia. Então, todos nós vamos chegar no destino, uns antes, uns depois. Por isso que a gente fala dos filhos mais velhos, né? Dos irmãos mais velhos. Jesus era um irmão mais velho. Ele fez o mesmo trajeto. Ele também saiu simples e ignorante na fonte. E chegou talvez muito mais rápido do que muitas pessoas, porque ele escolheu a fileira do bem. Porque Kardec fala, numa das questões do Livro dos Espíritos, que ninguém é obrigado a praticar o mal. O mal é uma escolha. Então nós escolhemos conscientemente. E nenhum de nós tem privilégios. Eu faço as minhas escolhas, mas eu sou refém das consequências. As escolhas são minhas, mas o efeito é meu também. Então, para que eu possa progredir, nós estamos num momento planetário, todos nós, que pedimos para estarmos aqui na transição planetária, nós estamos nesse momento que a gente não precisa perder tempo. Estamos no final de um planeta de prova e expiação. Se nós perdermos tempo e começarmos agora a desviar nessas picadas, provavelmente a gente não reencarna mais na Terra, porque não vai dar mais tempo. Então nós temos todo o tempo do mundo. Tivemos aí mais de 2000 anos. Tivemos todo o tempo do mundo. Agora o cinto está apertando. E todos aqui sentem isso. Através da velocidade do tempo, da velocidade do efeito. A gente comete algo hoje contra as leis de Deus, a gente não vira a esquina, ela já está dando tapa na nossa cara. Está tudo muito rápido, a frequência está rápida. Então nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para ficar desviando. Agora a gente tem que escolher uma escolha. Escolha o bem, fixa o teu alvo e vai. Porque toda caída para picadas nos atrasa. E quem sabe a gente não reencarne mais na Terra. E fica perdido, sem direção, né? Em obras póstumas, o Espírito Luiz falou para Kardec. Olha só, Kardec. O que vocês sabem de Kardec? Kardec, ele codificou o Pentateuco, os 5 livros, né? Kardec foi o bom senso encarnado, né? Kardec foi a pessoa mais racional, ele questionava, né?
ele era um cientista, ele era um professor, então a gente sabe tudo isso. Mas daí tem pessoas que dizem assim, mas Kardec não era caridoso, né? Então vamos ver. Eu trago esse tema para a gente, no tema Fora da Caridade, numa Salvação. Em Obras Póstumas, o Espírito Luiz falou assim, para Kardec, te escolhemos, não foi escolhido Kardec à toa, gente, não foi assim, pego assim no meio, assim, esse vai codificar os... Não, ele foi escolhido, ele era um apóstolo de Jesus. Te escolhemos, pois sabíamos que a tua fé é daquela que te faz caminhar sobre as águas. Que a tua fé é como um muro de aço resistente a todos os ataques. Kardec foi tão atacado, gente. Então, se hoje nós, quantos seguidores da doutrina espírita, ainda ouvimos besteiras de que nós somos seguidores do diabo, de que nós estamos transviados, que nós somos feiticeiros, bruxos e por aí afora, vocês não têm noção quais as represálias que Kardec teve na época. Muitas. E eram em massa contra ele. Então ele não foi escolhido só porque ele era o bom senso encarnado. Ele foi escolhido porque ele tinha o amor. Tudo que ele fazia era com amor. Toda a dedicação dele era com amor. Ele era super caridoso. Então, também os espíritos falam que Kardec, além disso, quando o Espírito da Verdade, que é Jesus, falou sobre Kardec, ele falou, este é o meu apóstolo que vos instrui. Bem como ele diz que ele faz parte do meu grupo íntimo. Kardec fazia parte do grupo íntimo de Jesus. Kardec era um apóstolo de Jesus. Se Kardec tivesse uma celeuma aqui de 2 centros espíritas, brigando sobre uma questão lógica, racional, né? A maioria das pessoas não, ele vai ficar do lado daquele que tem maior razão. Não. Ele vai ficar do lado daquele centro que mais caridade faz. Porque a inteligência transviada não vale de nada. O coração de luz, a caridade, o amor, é o leme para chegar no alvo. Não adianta eu ter teoria. Não adianta eu ser o maior sábio. Lembra de Paulo? Qual era o sonho de Paulo de Tarso? Um dia fazer uma palestra em Atenas. Atenas era onde tinha todos os filósofos, a sabedoria. E eles o ignoraram. Porque não basta ter sabedoria se não tem o amor. Não basta fazer caridade, esmola, se não tem o amor. Porque se torna uma caridade o quê? Orgulhosa. Aquele que dá dizendo, você recebe, eu dou. Você é o pequeno, eu sou o grande. Para a caridade ter um cunho realmente de virtude, você tem que ser indulgente. Hoje eu estou ajudando. Ontem eu fui ajudado. Ontem eu fui ajudado e todo mundo foi ajudado ontem. Hoje Deus nos permitiu retribuir aquilo que nós recebemos. E todos nós, sem exceção, podemos auxiliar. A caridade traz a salvação da alma, o desapego, o estado de espírito. Qualquer um pode fazer, não precisa estar na igreja. Também não precisa estar no centro espírita. Também não precisa estar numa casa evangélica. Todos nós podemos fazer caridade o tempo todo. Quando perdoamos as nossas ofensas e perdoamos a ofensa do outro. Quando nos perdoamos e perdoamos o outro. Quando somos caridosos em ouvir as pessoas mais velhas. Quando somos caridosos com as imperfeições dos outros. Porque se hoje eu talvez não sou tão imperfeito, foi porque eu tive que trilhar o caminho sobre dor. Mas eu tenho que acolher aquelas pessoas que são problemáticas, aquelas pessoas que ainda não conseguem, que aquilo que elas dão é o melhor. Mas o que a gente faz? Julga. Não quero. Não, aqui não dá, só atrapalha, só isso. Isso é a verdadeira caridade.
É olhar para minha família, é olhar para o meu vizinho, antes de tu querer. Porque tem gente que quer fazer caridade, mas quer um holofote. Então, eu quero fazer caridade, se não for para fazer para muito, eu não faço para pouco. Não. O menos é mais. Eu posso fazer uma caridade silenciosa na minha casa, no meu lar, na minha comunidade. Eu posso fazer caridade com meu filho no meu trabalho. Por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. A caridade de dar dinheiro, de dar coisas, é a mais fácil que existe. Principalmente quando você tira do teu supérfluo. Quando você não tira do seu bolso, da sua necessidade. Lembra do óbolo da viúva? Quando chegavam todos lá para fazer a sua oferenda, os apóstolos falaram, meu Deus, ele deu não sei quantos denares. E a viúva foi lá e deu o quê? Uma moedinha. E Jesus falou o quê para os apóstolos? Porque ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar, ele era professor. A que mais fez caridade foi a viúva. Porque ela deu tudo que ela tinha. Os que aqui entraram, deram aquilo que sobrava. Então tem hoje pessoas que fazem caridade, da caridade de doação, e doam aquilo que é velho, rasgado, surrado, que não quer mais. Mas não pensa que o outro que vai receber. E que se fosse ele que estivesse no local do outro. A gente vê aqui na casa, a gente recebe sacolas. Se a gente vai ver coisas rasgadas, sujas, enferrujadas. Porque doa só aquilo que não quer mais. Então vamos pelo óbolo da viúva. Ela deu, quando eu dou aquilo que me sacrifica, esta é a verdadeira caridade. Porque doar o que me sobra é muito fácil. Então doar o tempo. Quem aqui se dispõe para doar o seu tempo? Que a nossa maior ferramenta é o tempo. Um tempo para você estar aqui, um tempo para o outro, ouvir alguém, fazer uma conversa fraterna, ir num asilo, ir num orfanato. O seu tempo. Como tem pessoas precisando ser ouvidas. Como tem pessoas abandonadas, que não tem ninguém para falar. Velhinhos que moram sozinhos. Eu tenho uma senhora que mora na minha casa tem 80 anos. Eu não tenho mais como ficar muito tempo ouvindo ela. Chega a hora que eu acho que até que eu sou egoísta. Mas não é. É porque eu também tenho outras coisas para fazer. Mas uma pessoa dessa gosta de conversar. Uma mãe sozinha, abandonada. Quantos filhos que jogam os pais nos asilos e nunca vão visitar? Delegam a sua função. Isso é caridade. Então vocês estão vendo como eu consigo fazer caridade de várias formas. Então ninguém pode dizer que não vai ser salvo porque não tem oportunidade. Porque todos nós temos oportunidade. A oportunidade bate na sua porta. O tempo todo. Só nós que não queremos ver. Porque se eu ver, eu preciso fazer o meu movimento. Então eu finjo que não vejo. Porque daí eu não me sinto com a consciência pesada. Porque aonde está o seu pecado? Na consciência. Na consciência. E a consciência, ela não titubeia, não. Ela grita. Porque está todas as leis divinas gravadas. Então toda oportunidade está aí. E nós, espíritas, que temos todos esse conhecimento, nascemos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Onde nós temos a oportunidade de ter a obra de Chico Xavier. Quem tem essa oportunidade? A doutrina dos espíritos, ela é enraizada no Brasil. E mesmo com todo esse conteúdo enviado no mundo espiritual, mesmo com tudo que parece que falta um holofote assim para dizer para nós, irmãos, se atentem, a vida não é só isso. A vida não é só essa matéria aqui, não. Isso aqui é efêmero e passageiro. Tudo que eu sou apegado aqui, eu continuo apegado no céu. Isso é palavras de Jesus. Então, o nosso processo é desapegar da matéria. Sim, a gente precisa da matéria para viver, mas o
necessário. O necessário. E daí, em Mateus 18, diz assim, ó, o que ligardes na terra será ligado no céu. Então, tudo que eu levar da terra, como vícios, no céu eu continuarei com eles. E aí, conforme a minha frequência, eu vou me adaptar aonde eu vou estar. Então, as ações realizadas na terra também terão consequências no céu. As positivas e as negativas. Eu sei que somos espíritos imperfeitos. Eu sei, eu sou, vocês são. Nós todos somos. Mas se a gente não tomar conta disso, não ficar por trás da imperfeição negando o que eu posso fazer. Aí eu fico me escondendo atrás da minha imperfeição para não fazer uma caridade, para não auxiliar, para não ser uma boa pessoa, para não expurgar da minha alma ainda os meus vícios. Aí eu fico, mas eu ainda sou um espírito imperfeito. Mas eu ainda tenho tanto tempo para reencarnar. Deus não vai violar minha consciência. Eu vou conforme o meu tempo. Tem gente que falou assim, nessa vida eu não preciso ser caridosa. Eu vou deixar para a próxima. Ok, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Todo mundo pode fazer isso. Mas as consequências serão suas. Se tu pudesse andar um pouquinho, tu não vai andar, tu vai estacionar. Fora da caridade, todos os espíritos estacionam. Então, se eu quero um pouquinho melhor, se eu vim do céu, do mundo espiritual, do mundo errante, para a Terra, encarnei. Cara, eu não quero ficar estacionária. Se eu tenho a possibilidade de caminhar e voltar para o céu melhor do que eu vim para cá, é o objetivo. O objetivo é eu voltar sempre melhor. Só não faz sentido. Então, o objetivo é eu ir numa casa espírita, estudar, me instruir e voltar melhor para casa. Pelo menos 1% melhor do que aqui eu cheguei. Por quê? Porque aqui eu também vou receber todos os eflúvios do mundo espiritual que está aqui, conosco. Aqui eu vou ouvir palavras que às vezes eu vou pensar assim, talvez isso não é para mim agora, mas eu deixo ali. Uma hora eu vou precisar desse conhecimento. E assim a gente vai aos pouquinhos nos burilando, nos desapegando e tendo paz na consciência. Emmanuel nos diz que a salvação não é ganhar o reino dos céus. Salvação é libertação de compromisso, é regularização de débitos. Então a gente está aqui para regular nossos débitos. Por quê? Se eu sou espírito imperfeito, estou encarnado num planeta de prova e expiação, eu tenho débitos. Ponto. Senão eu estava num mundo perfeito. Ok? Então, é a libertação dos compromissos. Todos os compromissos que eu me comprometi em outra vida, eu posso, nesta vida, regularizar os débitos. É como se eu baixasse a ficha do meu SPC. Tá lá. Tudo escritinho, uma lista, né? Todos os crimes que eu cometi contra as ordens divinas, contra as leis divinas. E aí eu vou passando aquela canetinha que apaga, sabe? Vou passando a canetinha em tudo que eu posso adiantar nessa. Para que deixar para outra? Para que deixar para outra? E ele continua. É a conquista do reino de Deus em si mesmo, estando com a consciência tranquila, em paz consigo mesmo e com Deus, em qualquer lugar e situação. É a libertação das suas imperfeições que o leva à necessidade de invariáveis reencarnações em mundos materiais. A salvação não depende de fé religiosa. Ou seja, da religião em si praticada. A salvação depende de sermos indulgentes, caridosos, benevolentes, de angariarmos virtudes, de sermos homens de bem. Então, o que nos salva? A transformação. Nos tornarmos virtuosos. Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala a importância da prática da caridade para o progresso do espírito.
Ele nos mostra uma passagem no Evangelho de Mateus, em que Jesus faz um quadro do juízo final. Eu não vou ler porque eu já estou no fim, mas é uma passagem em Mateus, eu vou ver aqui para vocês fazerem em casa. Mateus 25, 31 a 45. Tá? E ele faz um quadro do juízo final. Nesse julgamento supremo, o juiz só pergunta uma coisa. Eu resumi aqui. O juiz só pergunta uma coisa. Este espírito, durante sua vida, praticou ou não a caridade? Tem pessoas extremamente egoístas, que não têm tempo para sair do seu próprio umbigo. Não enxerga além dos seus próprios problemas. Para Deus, não faz diferença as diversas crenças, nem de que maneira essa crença foi praticada. Não faz. A chave da salvação está conosco. Não está fora. Não está fora. Vou passar para frente que eu já acabei, tá? Eu só vou dar uma finalizada aqui. Falei demais. Então, para encerrar em A Religião dos Espíritos, Emmanuel completa nossos estudos. O obreiro do Senhor encarnado, nós, ou desencarnado, a espiritualidade que está aqui, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo. Gente, compreensão também é caridade. Perdoando e servindo, para cumprir em tudo sua sacrossanta vontade. O trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência. Esperança e otimismo, perdão e principalmente desinteresse. Porque se eu for fazer caridade com interesse, não é caridade. É a tal da caridade orgulhosa. Aquele que vou dar uma cesta básica querendo que bata uma foto. Vou fazer qualquer coisa, eu trago a RBS junto para mostrar, ó, eu estou dando, eu estou ajudando, eu estou doando. Não, isso não é caridade. Não é caridade. Precisa ter bondade, tolerância, amor. E somente através da caridade o espírito caminha na senda da ascensão em harmonia com as leis de Deus. Era isso. Então, todos nós podemos praticar caridade. Em todos os momentos da nossa vida. Desde que levantamos conosco mesmo, sermos menos severos, menos críticos conosco, com as pessoas em casa, quando a gente já acorda, naquele mau humor, né? Poder dar um bom dia, poder perguntar se precisa de alguma coisa, no seu trabalho, que tem contato com muitas pessoas, com o seu animalzinho, não sair chutando, xingando, porque ele não tem culpa dos teus problemas, apesar de que às vezes a gente desconta nos animalzinhos, nos teus estresses, e por aí afora. São inúmeros, eu posso passar aqui até 8 horas da noite falando sobre possibilidades de caridade. Então, comece, porque a caridade é uma virtude. A caridade é uma virtude. E essa virtude, quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos, é como respirar. Tu vai fazer a caridade automático. Já faz parte de você. Então, está o tempo todo auxiliando e fazendo caridade. Mas enquanto eu ainda não tenho a caridade como uma virtude, eu posso fazer a beneficência. Eu posso ter a vontade de auxiliar. A vontade, a disposição de ajudar o próximo. Então, que a gente comece a praticar nesta vida a caridade para ela se tornar
e outra uma virtude. Então, no começo é difícil, no começo é difícil, você tem as tuas coisas, a tua vida, se dispor 1, 2 horas para fazer uma caridade. No início é difícil, mas depois a felicidade que a caridade nos traz, aquela sensação de paz, não tem dinheiro que compre. E aí você começa a fazer a caridade um dia, quando você está fazendo o outro, 2, 3. Quando você vê, você não consegue deixar de fazer. Porque vai sentir falta daqueles hormônios do bem que se instalam quando você está fazendo a caridade. Então, o meu conselho é inicie. Inicie, de alguma forma. Mesmo que no início seja contra gosto. Inicie. Depois vai se tornar uma prática gostosa. No início, você ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho minha novela, eu tenho isso, tenho aquilo. Ah, meu Deus. No começo vai ser difícil. A mesma coisa quem vem estudar. No começo é difícil. Mas depois tu começa a ver aquele conhecimento reverberando dentro de ti, nas tuas atitudes, nos teus atos, nos teus pensamentos, na prática do bem, tu vai dizer, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu posso dizer para vocês, por mim, e posso dizer para vocês, por muitos voluntários que eu tenho aqui, que já exprimiram esse conhecimento para mim. Já disseram. É a minha vida antes e depois da caridade. Não tem dinheiro que compre. E não precisem esperar o inverno da vida. Muitos dizem assim, eu vou esperar eu me aposentar para começar a ser útil. Vai que não se aposenta, né? Vai que nem chega. Vai que nem chega. Então não botem metas. É hoje, é já, é o aqui agora. Iniciem hoje. Não espere o inverno chegar. Então era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Vamos fazer os passos coletivos e depois a gente tem os passos individuais. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que aí estão a seguir